Muito bem, vamos meditar na palavra de Deus. Eu convido você a abrir comigo a Bíblia no livro de Apocalipse. Nós lemos no início do culto Apocalipse, no entanto foi lido o capítulo de número 3, versículo de número 20, uma verdade já associada ao que eu quero refletir com a igreja, ao lermos o capítulo 2, do versículo de número 1 ao versículo de número 7, último livro, facinho de achar, último livro da Bíblia, capítulo de número 2, do versículo 1 ao versículo 5, vamos ler esse texto, nesse momento para nossa meditação nesta noite, e que cada um de nós estejamos com o coração aberto, tendo aberto o texto ou acompanhando na projeção. Diz assim a palavra do Senhor: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e o não são, e tu os achaste mentirosos, e sofrestes e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Olha o verso de número 4. Tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Você pode orar junto comigo? Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Nela queremos meditar, e eu peço que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, que é tão pequeno e limitado, tão falho, mas que com a ajuda do Senhor a gente consegue entender. Eu peço isso, abra o nosso entendimento, dá-nos discernimento espiritual, fala com cada coração aqui, para a honra e glória do Senhor. Oramos em nome de Jesus, amém, amém. Irmãos, nós temos nessa semana uma data comemorativa muito importante para a história da igreja. No dia 31 de outubro, e eu não me refiro àquilo que também é mencionado no dia, ao chamado Halloween, Dia das Bruxas, não, dia 31 de outubro comemora-se mais um ano da chamada Reforma Protestante. Todos os anos eu prego aqui sobre esse evento histórico, que é um marco. Os nossos alunos, nossos filhos estudam esse assunto na história, nas escolas, faz parte da história da igreja, faz parte da história da humanidade. A chamada Reforma Protestante. O que vem a ser isso? Apesar de hoje, queridos, eu não quero me ater aos detalhes, como já fizemos em muitos outros momentos, e para isso eu até oriento que você possa recorrer ao canal da igreja no YouTube e rever as mensagens que já pregamos, para que você tenha um conhecimento maior, e estudar é muito importante, nos abençoa demais, mas eu quero fazer um resumo para você, o que vem a ser a Reforma Protestante, e o que tudo isso tem a ver com a gente hoje, e principalmente diante do texto que nós lemos. Quando nós olhamos para a igreja de Cristo, a igreja de Jesus, inaugurada na era cristã, pelo Senhor, mais precisamente numa ênfase dada ao dia de Pentecostes, nós vemos a igreja de Cristo, os apóstolos, os ensinos, grupos que se reúnem para adorar a Deus, para buscar a Deus, para servir a Deus, para fazer a vontade de Deus. Isto é chamado igreja.
o que é igreja? Qual é o significado do termo igreja? Sabemos muito bem que igreja não se refere a um espaço como este onde aqui nos reunimos. Rua Lopes Trovão, número 145. Isso aqui nós chamamos de templo. Mas é muito comum associar a igreja hoje. Não falamos assim? Onde eu estava? Eu estava na igreja. Na verdade, a ênfase dada é: eu estava no templo. Nós vamos no templo. Mas nós adotamos esse comum linguajar de se referir a esse local também como igreja. A palavra igreja, que tem o seu significado, né? Esse chamado para fora e um ajuntamento, é justamente naquilo que se refere a um povo, a um grupo com uma finalidade. E quando nós falamos sobre a palavra de Deus, a igreja cristã, nós estamos falando daqueles que se voltam para obedecer à Sagrada Escritura. Então, igreja, queridos, quando você olha para o primeiro século, para a igreja primitiva, por que primitiva? A primeira igreja, você não vê denominação. Como assim denominação? Nós temos uma denominação. Qual é a nossa? Igreja Presbiteriana Renovada, e na ocasião nossa aqui, da Vila Rodrigues, e abreviamos IPR Vila Rodrigues. Mas existem várias outras denominações: Igreja Batista, Igreja Assembleia de Deus, Igreja do Evangelho Quadrangular, Igreja do Adventista do Sétimo Dia, Igreja Católica Apostólica Romana, inúmeras igrejas. Mas a igreja primitiva não tinha nome, apesar de alguns trazerem uma ênfase dada a eles para identificar aquele grupo que era os seguidores de Jesus. Sabe como era dado o nome a eles? Os do caminho, aqueles do caminho. Quando eles falavam isso, eram os discípulos, era a igreja de Jesus, os seguidores de Cristo. Sabe qual era um outro nome dado na Bíblia ainda para a igreja de Cristo? Os da seita. Você sabe que a palavra seita se refere a um grupo religioso contrário a algumas doutrinas que você entende ser verdade. Então, para nós, seita é toda organização religiosa que é contra a palavra de Deus. Mas onde eu quero chegar? Que a igreja não tinha um nome denominacional. Não tinha. Era a igreja de Jesus. A igreja, quando nós lemos aqui na carta, no livro de Apocalipse, a carta de Apocalipse, são destinadas às igrejas da Ásia 7 cartas. E aqui você vê como elas eram reconhecidas: a igreja de Éfeso, a igreja de Pérgamo, a igreja de Tiatira, a igreja de Laodiceia, a igreja da cidade de Assis. Não tinha denominação. Lá por volta do século II, dá-se o nome Igreja Católica Apostólica Romana. Não tem problema nenhum em nome, queridos, a não ser que seja um nome herético, um nome que seja uma blasfêmia, um nome ridículo, um nome que não tenha coerência. Mas nome, denominação, não é a ênfase dada à salvação de alguém, absolutamente não. Eu seria um tanto já herético em dizer: a salvação só está na IPR Vila Rodrigues. Mentira! Porque a salvação não parte de uma denominação. A salvação está em Cristo, e a todos aqueles que se sujeitam à sua palavra, à sua verdade. Pastor, que tudo isso tem a ver com a reforma protestante? Você vai entender. Porque a igreja é inaugurada, a igreja é composta por pessoas, e é aqui que entra um problema, queridos. Nós somos falhos. O homem é falho demais. E por essa organização que é de Deus ter na responsabilidade de homens pecadores, quantas vezes ela erra? Quantas vezes a igreja erra? Quantas vezes a IPR Vila Rodrigues está sujeita e erra também? O grande problema, queridos, é que nós não podemos ser coniventes com o erro. O que é ser conivente com o erro? Você sabe que está errado e ignora. Você sabe que aquilo não é a vontade de Deus e não se importa se aquilo está errado. Isso é ser conivente com o erro. A igreja caminha na sua história da igreja,
E vale lembrar e ressaltar que para a glória do Senhor, independente dos seus tempos mais sombrios, independente dos seus tempos mais difíceis, de grande perseguição, a igreja sempre esteve de pé, a igreja nunca pereceu, a igreja nunca morreu, a igreja nunca foi abalada, porque ela é do Senhor, bendito seja o nome dEle. É válida as promessas do próprio Cristo, quando Ele diz: as portas do inferno não prevalecerão. A igreja continua seguindo, triunfante, marchando. Quantas organizações, quantos períodos sombrios queimaram a Bíblia, perseguiram os cristãos, e o primeiro século, o segundo século passou por isso ferrenhamente. Há quem diga que o sangue dos mártires era a semente da igreja. Quanto mais matava, mais crente surgia, mais povo de Deus surgia. Eles eram mortos com alegria, mortos por servir a Deus, eram chamados mártires de Cristo. Você está entendendo? Quantos estão entendendo? Diga amém. Só que por esse problema da igreja estar muitas vezes na responsabilidade de homens que ignoram a palavra de Deus, a igreja começou a desviar o caminho. Principalmente quando um imperador chamado Constantino declara o cristianismo como uma religião oficial do Império Romano. Porque quando era contra, o império perseguia, mortes. Agora, quando o império declara: essa é a religião oficial do Estado, do império, ser cristão não era renúncia, era status. Ser cristão não era abrir mão, era privilégio, era conivente, era ser favorável, era bom, era uma conveniência. É aquilo que você vai e pega o que você quer. Por quê? Lhe dava prazer, direitos, deveres, mais direitos. Você estava protegido, porque assim declarava o império. E em muitas situações dessas é que a igreja começou a perder o foco, e muitos erros começou a adentrar a igreja. E durante os séculos, muitos homens, queridos, se levantaram contra tais ensinos. Você vai ver alguns chamados pré-reformadores, isso lá para o século 14, 15, 14, 13, 14, homens de Deus como Jerônimo Savonarola, homens de Deus como John Hus, que foram mortos, porque se levantaram contra a igreja. Até então, a chamada Igreja Católica Apostólica Romana não tinha problema no erro, mas estava tendo muitos erros, no nome, mas estava tendo muitos erros. E eu falei que ia resumir, talvez já estou sendo prolixo demais, mas chega um homem da chamada história da igreja, um homem chamado Martinho Lutero. Um homem que, a pedido dos seus pais, deveria ser um grande advogado, um futuro promissor, e ele, a pedido do seu pai, estuda e se forma, mas numa certa noite de desespero, fugindo de uma tempestade, ele que inclusive era muito católico, muito religioso, ele, com medo, faz uma promessa a Santa Ana, salvo engano, dizendo: se me guardar, eu vou ser monge, eu vou me dedicar ao Senhor. E ele foi salvo daquela tempestade. E ele então vai servir, nos monges segundo a ordem agostiniana. E Lutero, queridos, era um homem de fato temente a Deus, um homem que seguia a risca, ele tinha medo do inferno, queridos. Lutero tinha medo de perder a salvação. Era um homem que se castigava, ele se autoflagelava para se autopunir por pecados cometidos. Lutero, ele cresce, ele se transforma em um professor de teologia, um homem que vai crescendo na igreja, na história da igreja. Em a sua primeira viagem a Roma, que por sua vez já era a capital da igreja católica, ele fica escandalizado com muitas atitudes dos próprios sacerdotes religiosos, que não ministravam as missas de fato com temor, mas era de qualquer maneira. Isso é registrado pelo próprio Martinho Lutero.
E resumindo um pouco mais, diante de tanta frustração, diante de tanto, crítica que ele começou a ter contra a própria igreja que ele servia, um dia, estudando a palavra de Deus, lendo mais precisamente o livro de Romanos, ele se depara com o texto: o justo viverá pela fé. É como que se a Bíblia saltasse perante os seus olhos e criasse vida. O justo viverá pela fé. Lutero entende: a salvação não é pelo que eu sou, é pela fé. A salvação não é pelos meus méritos, não é pelo que eu faço, é pelo que Cristo fez. O justo viverá pela fé. E juntando isso a muito descontentamento, entre eles, umas grandes críticas de Lutero, a chamada indulgência que a igreja católica cobrava. O que eram as indulgências? Você pagava uma certa quantia de dinheiro e aquilo lhe abençoava, ao ponto de até mesmo tirar uma alma do purgatório. Tinha um homem chamado Johann Tetzel, e ele era um grande cobrador de indulgências, justamente para levantar recursos para a construção da Basílica de São Pedro. E ele dizia o seguinte: tão logo a moeda ressoa no fundo do cofre e uma alma salta do purgatório para Deus, para o céu. E as pessoas tinham medo, irmãos. Sabe por que as pessoas tinham medo? Porque as pessoas não conheciam a palavra de Deus. Sabe com quem que estava a palavra de Deus? Só com o clero. Quem era o clero? As pessoas importantes, com o Papa. Muitas vezes o rei tinha uma tradução da Bíblia, mas o povo não tinha acesso. E não é tão longe, há tão pouco tempo atrás, isso tem mudado, graças a Deus, mas muitos católicos não liam a Bíblia, porque a cultura é que você não precisa ler. Queridos, quem não lê não conhece. E a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E Lutero conheceu a verdade, e aquilo estava libertando Lutero, porque Lutero entende que a salvação não vem pela igreja, a salvação vem por Cristo. E Lutero faz uma atitude, queridos, que aí entra o dia chamado então 31 de outubro de 1516, quando ele vai no castelo de Wittenberg e cola as chamadas 95 teses, e intencional, porque isso era a véspera de finados, um dia que movimentava a cidade, e as suas 95 teses eram juntamente críticas à igreja católica. Você entende? É um homem de autoridade dentro da igreja, se levantando contra a igreja, e aquilo causa um alvoroço, é levado ao Papa. Lutero é excomungado, dizendo: se você não se retratar, você será excomungado. Deixa eu abrir um parênteses aqui. O ato da igreja católica excomungar alguém é pela palavra do Papa dizer que tal pessoa não tem direito à salvação. Tem muita coisa acontecendo em meio a tudo isso, e Papa excomunga Lutero. Ele envia uma carta, e sabe o que Lutero faz? Lutero rasga, queima aquilo. Aquilo cria um alvoroço, porque Deus está preservando. Muitos já haviam tentado contra a vida de Lutero, e Lutero, queridos, permanece firme. E quando questionado diante de tudo isso, Lutero, como pode ter causado tanto alvoroço? Ele diz: eu não fiz nada, a palavra fez tudo. Eu tão somente ensinei, eu tão somente preguei. Quando ele é convocado a comparecer em 1521 diante da Dieta de Worms, perante o imperador, para se retratar, Lutero vai, mas ele diz o seguinte: eu não vou me retratar de nada, porque a minha mente é cativa, a minha consciência é cativa à palavra de Deus, e a menos que vocês provem que eu estou errado, eu não irei contra a minha consciência, porque não é correto e nem coerente alguém ir contra a sua própria consciência. E Lutero não se retrata, Lutero permanece excomungado. Vale ressaltar que Lutero
ele não queria sair da igreja católica. Lutero queria restaurar. Lutero queria que a igreja voltasse aos princípios bíblicos, verdadeiros, inerrantes, simples da Sagrada Escritura. Lutero sai dali e ele é apanhado, preso. Graças a Deus, não contra os seus perseguidores, mas contra alguns que já sabiam de trama contra a sua vida. E Lutero segue preso, e é onde ali ele começa a traduzir, preso no sentido de oculto, guardado, a traduzir a Bíblia do grego para o alemão. Sabe por quê? Lutero queria que a Bíblia estivesse na mão do povo. Nós temos um cântico no nosso cenário chamado Castelo Forte. Não sei se quantos conhecem. Castelo forte é o nosso Deus. É Lutero quem escreveu. É Lutero quem escreveu. Ele traduz a Bíblia, só que a reforma não para só com Lutero. Deus levanta muitos outros homens. Deus levanta John Knox, Deus levanta John Calvino e tantos outros homens de Deus, para que a reforma alcançasse outros países. É aí que entra o chamado cisma da igreja, ou a divisão da igreja, porque até então não tinha essas denominações. Era de fato a denominação Igreja Católica Apostólica Romana, do dado nome que ela recebeu, e agora começam a surgir outras denominações, as chamadas igrejas protestantes, por causa da reforma protestante. Havia 5 pilares que norteavam a reforma protestante, e você vai entender onde eu quero chegar. Pilares esses que eram norteadores para eles e que certamente precisa ser para nós. Quais eram esses pilares? Sola fide. O que é? Somente a fé. O que vinha a ser isso? Nós não somos salvos pelas obras. Não é pelo que eu faço, é pelo que Cristo fez. Efésios capítulo 2 vai dizer que pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. O segundo, um outro pilar, não dado em ordem, mas um outro pilar é somente Cristo, ou solos Cristo. O que vinha a ser isso? Cristo não tem substituto. Cristo é a pedra fundamental, é a pedra de esquina. Cristo dá seguimento para a sua obra através dos seus discípulos, mas Ele é a rocha, Ele é a pedra sobre a qual nós estamos edificados. Somente Cristo, e através dele que nós nos achegamos a Deus. Não há outro meio de nos achegarmos ao Pai, senão através de Cristo. Não é por meio de uma autoridade eclesiástica, seja pastor, seja padre, que eu tenho a minha salvação. É Cristo, é por meio dele que eu recebo o perdão dos meus pecados. Somente a fé, somente Cristo. Uma outra ênfase importantíssima e norteadora para a reforma protestante: sola escritura. O que vem a ser? Somente as escrituras. O que Lutero, o que os reformadores, o que isso tem para nós, queridos? Se tem algo que nós precisamos entender, tem que estar nas escrituras. É preciso olhar para a palavra de Deus e passarmos sobre o filtro dela, se aquilo que cremos é condizente. É o próprio Lutero que vai dizer o seguinte: ainda que tais coisas façam chover ou milagres dos céus, contrário à palavra, negue somente as escrituras. Porque quanta coisa, irmãos, entrando nas igrejas que não tem nada a ver com a Bíblia, o povo dizendo amém. Não pode. Qual que é o confronto com a igreja católica? Até hoje a igreja católica coloca a tradição em pé de igualdade com as escrituras. Se o Papa falar algo que necessariamente não está de acordo com a Bíblia, não tem problema, porque a tradição é tanto quanto válida, igual nós entendemos que não. As escrituras é a revelação de Deus para nós. Por isso somente as escrituras é que prevalecem nos seus ensinos, na sua verdade, na sua palavra. Somente a fé, somente Cristo, somente as escrituras. Que mais? Um outro pilar, quarto,
só lhe deu glória, somente a Deus glória. Ninguém é digno de adoração, ninguém é digno de honra, ninguém é digno de ser exaltado, senão somente Deus. Somente Deus. Ninguém, irmãos. Não importa quão santo você e eu sejamos, glória somente a Deus. A Bíblia diz isso. Somente Ele é digno de glória. Deus não divide a sua glória com ninguém. Nós somos criados para a sua glória. E um quinto e último pilar, sola gratia, ou somente a graça. Muito associado ao somente a fé. É pela graça que nós somos salvos. Pela misericórdia, pelo amor de Deus, como hoje já abordamos. Dada essa colocação, eu convido você para a gente refletir nessa noite sobre voltarmos à essência. Por quê, queridos? Porque aqui eu falei da história da igreja católica, do surgimento das igrejas evangélicas, protestantes. Irmãos, quanta coisa errada dentro das igrejas evangélicas. Quanta coisa errada dentro das igrejas evangélicas. Porque perceba, nós não defendemos uma denominação, nós não defendemos um parâmetro humano, nós nos focamos, e assim como a Bíblia vai dizer através de Judas, na sua carta, penúltimo livro da Bíblia, nós devemos combater o Evangelho, queridos, defendendo o Evangelho. Você se lembra do que está escrito lá? Olha o que diz em Judas, nos primeiros versículos: amados, versículo 3, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Pela fé que uma vez me foi dada. Queridos, é isso, nós precisamos nos fazer valer da palavra. Não tem tanta coisa errada, irmãos. Você vai achar igrejas com liderança de tudo quanto é tipo, igreja que aceita de tudo quanto é coisa, igreja, meu Deus, com sincretismo religioso. O que é sincretismo? Uma mistura de tudo um pouco. O que é liberalismo? Igrejas que permitem um monte de coisa. E mais do que tudo, a maior ênfase do liberalismo é o não acreditar na palavra. Há pouco tempo atrás você ouviu um pastor renomado na história do país, dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada. Isso é liberalismo. Muitos não creem nos milagres, que achar uma ênfase científica, liberalismo. Voltarmos à essência, queridos. Se o propósito da reforma era voltarmos às Escrituras, nós precisamos olhar hoje e ver onde nós caímos, para que possamos voltar. É interessante que na comemoração dos 500 anos da reforma, 1516, então, há poucos anos atrás, 2016, 500 anos, irmãos, a Igreja Católica divulgou um vídeo, e no vídeo dizia o seguinte: voltem para casa. E sabiamente um homem de Deus chamado reverendo Augustus Nicodemos, ele diz: nós voltamos há 500 anos atrás. Aleluia. Mas nós precisamos olhar hoje, 2023, aqui igreja de Vila Rodrigues, como é que estamos? Quando nós olhamos para o texto que lemos no capítulo 2, a carta escrita a Éfeso, é interessante que a todas as cartas há uma ênfase dada: eu sou aquele que passei no meio da igreja, eu conheço as tuas obras. Se tem alguém que conhece a igreja, queridos, esse alguém é Jesus. Porque eu e você vemos a aparência. Lembra do que Deus disse para Samuel? Samuel, vocês veem o exterior, eu, Senhor, porém, vejo o coração. Nós iniciamos lendo uma das cartas destinada às igrejas da Ásia, a igreja de Pérgamo, a igreja de Laodiceia. Eis que estou à porta e Jesus está do lado de fora da igreja. Você vê em toda a Bíblia, por muitos momentos, que a igreja se afasta e Deus diz: olha,
eu não recebo a oração de vocês, eu não recebo o louvor de vocês. Vocês me honram com os lábios, mas o coração está distante de mim. Meus irmãos, nós precisamos voltar à essência, nós precisamos nos voltar para a Sagrada Escritura, nós precisamos valer os pilares da reforma para nós hoje também. E eu rapidamente destaco 3 verdades do texto que nós lemos. A primeira delas é a que diz aqui no versículo de número 4: tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Eu destaco aqui uma seguinte verdade: confronto. Para que possamos voltar à essência, para que possamos voltar, nós precisamos ser confrontados. E a verdade, ela faz isso, a verdade nos confronta. É por isso que muita gente não quer ouvir a verdade. Ele prefere ouvir uma doce mentira do que uma dura verdade, quando na verdade deveria ser o contrário. É melhor ouvir uma dura verdade do que uma doce mentira. Por quê, irmãos? A mentira pode ser até prazerosa de ouvir, mas as consequências são terríveis. A verdade dura pode ser até difícil de ouvir, mas as consequências são maravilhosas. Então, a verdade confronta, a verdade muitas vezes dói, nós não queremos ouvir, mas é isso que passa para que possamos, é isso que precisa acontecer, para que precisamos voltar para a essência, irmãos, sermos confrontados. Como é que está a minha e a sua vida? Perceba que o texto diz claramente: a igreja de Éfeso, a igreja destinada à liderança, a igreja destinada abandonou o primeiro amor. Confronto, verdade sendo declarada. Há um confronto, queridos, aqui sendo dado à igreja de Éfeso. E será que você está fugindo do confronto? Tem muita gente que ele deixa de vir para a igreja porque ele não quer ser confrontado. Ele sabe que está no erro. Ele sabe que está no erro. Aí o que ele começa a fazer? É se afastar, porque ele não quer ser confrontado. Por que ele não quer ser confrontado? Porque ele não quer voltar à essência. Se nós queremos, Lutero confrontou, irmãos, não foi fácil. Lutero correu o risco de morte, aprove Deus guardá-lo e poupá-lo, mas o confronto é difícil para quem confronta, e certamente para quem recebe, mas vai da nossa humildade. O texto está dizendo: tenho porém contra ti que abandonaste ou que deixaste o primeiro amor. O que é o primeiro amor? Aquela chama, o entusiasmo. Nós precisamos lembrar que a carta de Apocalipse está sendo escrita na década de 90. É a última carta que João inclusive escreve, tanto o Evangelho quanto ao livro de Apocalipse. João está abandonado, exilado na ilha de Pátimos. Já não é aquela igreja que vivenciou o momento do Pentecoste. Muitos novos cristãos foram chegando, e percebe-se um declínio. Tem muita gente que começa bem, mas entra num declínio, começa a esmurecer, começa a morrer, começa a abandonar. Por isso que chama o primeiro amor, a prática, sabe, o zelo, a dedicação. Tem elogios para a igreja? Tem, mas há esse confronto. E o Senhor, que passeia na igreja e conhece, Ele zela. Por que Ele faz isso? Porque Ele nos ama. O confronto está muito ligado a um segundo ponto que eu compartilho ao coração: a advertência. O confronto, queridos, certamente, quando da parte de Deus ocorre, ele vem seguido de uma advertência. O que diz o versículo 5? Lembra-te, pois, de onde caíste. Lembra-te, pois, de onde caíste. Está advertindo a igreja. O que nós precisamos fazer? Se Deus está nos confrontando, não foge, não corre, se examine. Como é que está? Como é que está o seu coração? Como é que está a sua vida espiritual? Se Deus está confrontando você nessa noite, nós precisamos lembrar como era. Faça, sabe, um retrocesso da sua vida. Como é que ele está hoje? Está melhor? Se não está,
o que aconteceu, onde eu errei, onde eu caí, onde eu me desviei, onde eu perdi o foco. Tem muita gente que ele olhou para o escândalo da igreja, mas a igreja, o pastor pecou e ele se escandalizou, e aquilo foi o motivo dele perder. Está errado quem errou e o motivo de ter saído. Por quê? Porque os nossos olhos devem estar voltados para Jesus. Outros se frustraram porque não tiveram o que desejavam, e sei lá, tantas coisas. Outros enveredaram-se numa prática pecaminosa, entraram em atitudes que não são do agrado de Deus, e afastou você do caminho do Senhor. Lembra de onde você caiu. Não adianta você... Lembra de Eliseu? Eliseu é convidado por muitos para ir cortar o bosque, a cortar algumas árvores, e tem um homem lá batendo machado numa árvore. De repente o ferro do machado voa e cai num rio. Quem lembra dessa história, amém, irmãos? Aí o machado era emprestado, e agora, o que eu vou fazer? Aí Eliseu fala: onde caiu? Onde caiu? Caiu aqui. Aí Eliseu pega a madeira, coloca, e o ferro flutua, irmãos. Agora, onde caiu? Tem muita gente que, ao contrário de olhar para si, onde caiu, ele fica olhando o irmão que caiu, o fulano que caiu, o Beltrano que caiu, o filhinho, sabe? E ele não olha para si. Tem muita gente caída dentro da própria igreja. Olha onde caiu, por que caiu, o que fez cair, qual foi o problema? Sabe, irmãos, problema não se trata fugindo, se trata diretamente no confronto. Se você tem um machucado na perna direita, você não vai tratar dela passando medicamento na esquerda. Você tem que ir onde está o problema, e muitas vezes mexer vai doer, mas é ali que vai sarar. Onde caiu, por que caiu? Lembra, igreja de Éfeso, irmão, lembra onde afastou você do caminho do Senhor? Pastor, eu não orei mais, e aí eu comecei a me esfriar, já não li mais a Bíblia, e de repente eu comecei a faltar dos cultos, me acostumei, pastor. Eu já não sentia mais nem vontade para a igreja, achei que era tudo normal, está tudo muito bom. Lembra de onde você caiu. Nós estamos falando de voltar à essência. Em último lugar, porque além do confronto, além da advertência, vem a orientação. É o que Lutero fez, é o que o texto está dizendo: arrependa-te e pratica as primeiras obras. O Deus que nos ama é o Deus que nos mostra o caminho, é o Deus que nos instrui, é o Deus que nos pega pela mão e diga: meu filho, eu caminho com você, então somente me aceite, deixa eu conduzir você, deixa eu ensinar você, deixa eu caminhar com você nos mares, no fogo, não importa, mas vamos junto. Arrependa-te, volta para a minha presença. Bendito seja o nome do Senhor. Você pode se colocar em pé na presença do Senhor. Um confronto, uma advertência, uma orientação. E o texto diz: olha, se vocês fizerem isso, irmãos, escute isso, porque essa promessa não é só para a igreja de Éfeso. O verso de número 7 diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Igreja de Éfeso, IPR Vila Rodrigues, querido que está aqui nessa noite, minha querida irmã, se você está ouvindo o que Deus está falando, e se vocês praticarem isso, vocês vão vencer, e aos que vencerem, o texto diz: vai comer do fruto da árvore da vida, vai comer do fruto da árvore da vida, no paraíso de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. A árvore lá do jardim do Éden, a árvore da vida, a gente vai ter acesso a ela, mas volta para a essência, volta para Jesus, fica firme nele, anda com ele. Se o Pai nos confronta, é porque Ele nos ama. Se Ele nos adverte, é porque Ele quer nos endireitar. É por isso que Ele, de fato, queridos, nos orienta. E nesta noite, assim como a igreja precisou voltar, houve a reforma, houve o confronto, houve a advertência,
advertência, houve orientação. Deus faz isso conosco hoje. Deus quer nos colocar no prumo, Deus quer alinhar a nossa vida, Deus quer que estejamos nele e permanente nele. Feche os seus olhos, eu quero orar com você. Deus, Tu és tremendo, Tu és bendito. Sonda o nosso coração, Senhor. Sonda, sonda, sonda agora. Espírito Santo, Tu és o que conhece a igreja, o Senhor passeia no meio dela. Ramando e que anda na masti, que anda na bracai. Deus, sonda, sonda, vê se há em nós algum caminho mau. Guia-nos pela vereda da justiça, por amor do Teu nome. Meu Pai, seja no confronto, seja, meu Deus, na advertência, nos orienta nos passos que precisamos dar. Mexe com a gente, mexe com a gente, meu Deus, põe cada um de nós a vivermos a Tua palavra, a vivermos a Tua vontade para a glória do Senhor. Tu és aquele que conhece cada coração e sabe como é que está a vida de cada um. Meu Deus, tem muita gente se acostumada com o pecado, acha que está tudo bem, acha que porque o Senhor é amor, vai dar tudo certo. Não vai, porque se o Senhor advertiu a igreja de Éfeso, é porque o Senhor queria que ela se voltasse para o Senhor. Se há entre nós alguém aqui que sabe que está no pecado, meu Deus, o Senhor está confrontando hoje, o Senhor está trazendo uma advertência, e o Senhor está orientando. Meu Deus, dá sabedoria para cada um de nós obedecer, porque sabe aquele que ouve o que o Espírito está dizendo à Tua igreja nesta noite. Faça-nos caminhar na vereda da Tua palavra, no caminho, na verdade, para a glória do Senhor. Vem ministrando a cada coração, vem abençoando cada vida, para a glória do Senhor, para a glória do Senhor, e o Teu nome seja glorificado. Aqui pedimos, aqui oramos, agradecidos ao Senhor, no nome de Jesus, amém, amém. Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia.